A vida é uma corrida. Eu dou a música. Qual é a música? Quem canta? Isso é in excess. Parece, mas isso é Fine Cannibals. Pô! Da segunda metade dos anos 90, isso aqui arrepiava nas festinhas e pistas de dança. Nas festas americanas que a gente fazia. Nossa, mãe. Bom Cheiro demais. de naftalina, mano. Bom demais. A vida é uma corrida. Tudo bem, seu Emílio Santana? Tudo bem. Você sabe que a gente vai exercitar nesse episódio a nossa maravilhosa capacidade de criatividade e de não se ater a pautas. Porque surgiu uma parada no episódio anterior e a gente vai encarar. E Alexandre Rampinelli quer falar sobre ultramaratona. Eu não. Eu quero só perguntar. Quer só perguntar. Você vai ter que contribuir. Porque ultramaratonas de corrida são eventos de performance prolongada, assim como as provas de endurance de ciclismo, as provas que têm mais de 5 horas, por exemplo, a prova do Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, a prova do Campeonato Mundial da Olimpíada de Ciclismo de Estrada, que tem mais de 5 horas, minimamente é isso que pede, né? São ultramaratonas de bike. A de ultramaratona de bike que eu já participei é o Audax. Pois é, o Audax sempre. Passou do 200. Não é uma competição, é um evento. Tem alguém que compete. Não é uma sempre competição. tem. A vida é uma competição desde aquela corrida lá que o espermatozoide chega em primeiro lugar no óvulo. Mas não adianta chegar em primeiro. Tem que chegar sozinho. Também. Tem que romper. Sim, não, mas é isso. Em alguns casos, você tem que primeiro romper a barreira do látex. É verdade. Aproveitar ali uma brecha e falar, tô aí. Isso. E aí, vamos falar de ultramaratona. Tem ultramaratona de natação? Tem ultramaratona de natação. Tem maratona aquática e tem ultramaratona de natação. Caraca! Tem ultramaratona de esqui, de montanha. O que eu fico pensando, por que eu pergunto essas coisas assim, que depende de você para se sustentar? Porque eu fico muito tempo em cima de uma bicicleta e a bicicleta me sustenta, entendeu? Então, agora, quando você está correndo, é a experiência que eu estou tendo agora, não tem nada para te sustentar. E é o que a gente falou em alguns episódios aí para trás. Cara, você quer descansar? Ou você senta ou você deita e morre. Ou você senta e chora. Ou deita e morre. Na natação, se você parar, você afunda. Eu afundo. Não, vira de barriga pra cima e fica lá. Eu não sei nadar. Eu não sirvo nem pra ser cocô, que cocô boia. Na natação, se a corrente estiver jogando do lado da frente, ótimo. Se você parar de nadar e a corrente começar a te jogar pra trás, aí ferrou, não dá pra parar. Pô, imagina de esqui, que aí eu imagino que deve ser igual a corrida. Você ou senta e chora ou deita e morre. Então, ultramaratona. Na bicicleta deita e morre com cãibra. Mas vamos lá. Estamos aonde aqui? Pera aí, me localiza aí mundialmente. Vamos lá. Onde é que nós estamos? Velha, Coqueira, Itaparica, sei lá onde que bairro que é. Que todo mês muda o nome de bairro na cidade. Estamos aqui em Itaparica. Itaparica, nas margens da Rodossol. Que é o som de fundo, é o que faz o som de fundo do nosso E hoje tá molhado, passa assim. Não passou nenhum rantantantan ainda, Não. mas calma que vai passar. Mas quando a gente tava aquecendo aqui, passou uma ambulância. Estamos aonde? Estamos na cervejaria Právicos, do nosso amigo Fabão Cervejeiro. Que Muito obrigado. talvez a essa altura já tenha mudado de nome, porque vai fazer um rebranding, mas não vai mexer na cerveja, que é maravilhosa. Deixa a bola rolar, o importante não é o rótulo. O conteúdo. O importante é o conteúdo. Exatamente. E aí?
E aí, pra você que tá, cara ouvinte, puta, sétima vez que nós estamos aqui, rompendo sua paz, ou atazanando a sua ideia, ou alimentando a sua falta de paz, porque tem gente que precisa de estar com falta de paz. Porque se tiver sossegado demais, não tá bom. Tá esquisito. Então, para você que está escutando isso, indo pro trabalho, no carro, viajando, indo pra corrida, indo pro treino, ou se tem gente que está escutando o podcast correndo, enquanto corre, tá escutando o podcast. Não confie numa pessoa dessa nunca na sua vida. Nunca, né, cara? A pessoa que corre já não é muito normal. Correr ouvindo esse podcast, aí... Eu tenho dificuldade. Não, eu teria dificuldade de escutar podcast correndo se for um treino que precisa de um foco, assim. A concentração. A música ainda eu consigo, agora o podcast eu gosto... A música eu consigo, mas eu vou e volto, eu esqueço a música para escutar e tal. Mas para você que tá aí ligado no podcast, ligado nas nossas redes sociais, o Instagram, vai dando feedback da nossa conversa, algum lugar, manda uma DM, direct message ou inbox, o que você quiser chamar, manda uma mensagem, manda um comentário, uma postagem, fala sobre o episódio e tal, comunica com a gente. Daqui a pouco a gente vai ter um e-mail para divulgar e aí você vai ficar mais num âmbito mais reservado. No próximo episódio eu falo qual é. O e-mail já existe. Depois a gente pega lá no bloco de notas. Isso. Então, ultramaratona. Você já participou? Você já treinou? Você já treinou alguém para fazer ultramaratona? Eu sei que o Léo foi fazer. Você estava treinando há muito tempo atrás. Fazer o Ironman. O Ironman. Pode ser chamado de ultramaratona? Pode ser chamado de um evento de endurance extrema. Você já treinou então, o Léo, que aí eu sei de alguém que você já treinou. Você já treinou para ultramaratona? Você já correu? Fala aí. Talvez a grande maioria das pessoas que me acompanha hoje, ou que me conheceu em virtude de eu ter disputado provas de ultramaratona. Quando eu comecei a fazer prova de ultramaratona, começou a me seguir um monte de gente, e como eu escrevia sobre as corridas e fazia vídeo e tal, isso virou uma referência, vamos dizer assim. Para algumas pessoas simpatizaram com essa minha atividade. Eu disputei ultramaratonas durante 2016, 2015, 2014, 3 anos. 3 temporadas em torno de ultramaratonas. Tô batendo foto e tá fazendo barulho na mesa, então... E também, como treinador de corrida, já treinei vários ultramaratonistas e já sou orgulhoso de alguns alunos que fizeram provas maravilhosas, não só a prova maravilhosa, mas a história da prova, sabe? O que você percorre de quando você começa o projeto da ultramaratona até a hora que você chega na linha, conclui, né, a linha de chegada. Essa história da ultramaratona, ela é uma viagem. Alexandre Rampinelli. É aquilo que a gente falou num dos episódios para trás, que aquele serzinho começa, não é o mesmo que termina. O dia que você fala assim, vou fazer uma ultramaratona, você é um cara. No dia que você chega lá no dia que você termina, conclui na linha de chegada, você é outra pessoa. Isso é fato. Isso é uma coisa que eu vou poder agregar, não muito, mas talvez alguma coisa, quando a gente falar de superação, de trabalhar, porque subir uma cordilheira dos Andes... Você falou uma palavra boa que a gente pode começar a conversa falando sobre superação. Que tal? Estamos falando, vamos lá. Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, quando abordam
conceito, a ideia de superação, porque superação primeiramente é uma ideia. Quando abordo de maneira errônea, como se tudo fosse superação. E como se você fosse sempre superar uma coisa ruim. Também. Né? Vou superar um trauma, vou superar alguma coisa. Nem tudo é ruim. Nem tudo é ruim. E a superação, ela não precisa ser uma tônica onde você vive para a superação. A superação não deveria ser um objetivo de vida. Por quê? Porque a superação demanda muita energia. A superação demanda uma estrutura psicológica que você precisa de ter uma estrutura e que o momento de superação ele demanda tanto que ele depleta a sua estrutura física, mental, intelectual, tá certo? Então a gente não deveria viver com o intuito a superação. Por quê? Porque a superação são momentos inexoráveis, vou voltar à palavra, momentos onde você não controla e você precisa ter uma reação. Isso exclui aquela noção do laissez-faire, deixa passar, laissez-faire, deixa fazer, laissez-passer, deixa passar e na hora eu resolvo. Que tudo se ajusta. Isso não é superação, tá? Superação é um evento. Então, quando a gente vai para uma prova, seja de qual esporte for, que é uma prova de endurance continuada, que é uma ultramaratona, a gente não vai se preparar para uma superação. De jeito algum. A gente vai treinar e se preparar em todos os sentidos para que transcorra tudo de maneira normal no nosso controle. Para eu entender, ultramaratona na corrida, como é que é? É quilômetro, é acima de uma quilometragem ou acima de um tempo? A maratona, 42 quilômetros, 195 metros. Ok, eu costumo dizer que 195 metros precisam ser corridos. Se você correr só 42, você vai ver a chegada a 195 metros. E você precisa correr 195 metros com 42 nas costas. Isso. Na verdade, 145 alguns centímetros para passar Então, tudo que na corrida, no atletismo, for acima de 43 quilômetros é ultramaratona. Certo? Então, o nome vem do referencial no atletismo da ultramaratona. Nos outros esportes, as maratonas, eles têm valores aproximados. Por exemplo, uma maratona aquática não são 42 quilômetros de natação. Ela tem o seu referencial. Tá. Né? Tem não vou saber explicar, não domino, mas a maratona aquática começa com 10 quilômetros, se não me engano. Né? Isso a gente pode corrigir depois, pode trazer isso aí procura no Google. Tranquilo. Tá. Posso contar uma coisa engraçada? Claro. Nosso amigo Ricardo Paulista. Paulista, um grande abraço. Postou essa semana no Facebook. Vídeo novo no canal Ricardo Santeramo, Motorhome. Aí, nosso amigo Nalei comentou embaixo assim, pra ajudar, né? Tem o link. O cara botar o link e você já ir direto, né? Ele responde embaixo assim: vai no Google, eu escuto a voz. Vai no Google e digita RTS Motorhome. Olha, Paulista, parece que eu estava vendo a entonação e a irritação dele, né? Saraiva. E eu tô pra te dizer que o Nalei sabia que ele ia responder. Nossa, mas aí eu comentei embaixo e a gente já deu boas risadas sobre isso. Figura. Mas então, a maratona origina do termo do atletismo, da maratona de corrida, que nasceu lá nas guerras púnicas, quando
Um soldado quase veio na minha cabeça agora. Não é Eurípides não, mas é um nome parecido com esse. Correu para avisar o rei de que eles tinham tido uma derrota e correu 42 km, 195 de maratona até Esparta. Acho que é Esparta, né? Até onde estava. Enfim. Inclusive nosso Carlos Guzmão de Vila Velha já correu algumas provas, correu esse ano. Esparta. Então é Esparta mesmo, eles chamam de espartano, né? E um salve pro Guzmão, nosso representante aí nessa prova de endurance, que é uma ultramaratona. Um representante muito peso e respeito. Guzmão, um grande abraço. Guzmão vale um episódio. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então essa referência aí da ultramaratona. O que for além de maratona é ultramaratona. Então eu estava falando que quando a gente se prepara para uma ultramaratona, a gente não pode chegar contando com superação. Então nós temos que preparar nossa desenvoltura de corrida, né? Nós temos que preparar nossa nutrição, nós temos que preparar nosso equipamento, para que nada falte. Certo? Aí, onde entra a superação, Emílio? A superação entra no inexorável. Soltou. Eu comprei um tênis novo, tá com 1 mês de uso. Soltou a sola no meio da corrida. Aí você vai precisar de superação. Furar 3 vezes o pneu em 1 quilômetro. Um pneu novo. Começando a subir, chovendo, um frio danado. E você tem que tomar uma atitude extrema que eu joguei fora tudo aquilo ali e montei de novo. Esse é o momento de superação. Certo? Certo. O sol foi um sol inesperado, desidratei. A condição é inesperada. Treinou para frio, deu sol. Treinou para sol, deu frio. Aí você vai precisar de uma superação. Então, a superação, você não se planeja para superar. Você não treina para a superação. Você treina para dar conta de tudo. Então você já chega lá com sua distância ajustada, você chega lá com sua nutrição ajustada, com seu preparo ajustado, com seu equipamento ajustado, vai dar tudo certo. Eventualmente você vai ter uma superação, desejo que não precisa de ter superação. Superação você vai ter no treino, quando você precisa superar. Sair de casa com chuva, com um filho doente, com um filho chorando, papai não vai hoje não. Aí a superação, quando você olha para a planilha e tá lá um treino que, né, não é o seu preferido, superação, tem que ir, a coisa da semana ali, o volume semanal, ali você precisa alcançar, você vai se superar. É isso, na hora da prova não precisa ter superação. Certo, Ramp? Certo. Apesar de tudo que você faz te contribuir para quando você precisar se superar, você conseguir. Eu acho que... Não, você já está invertendo. Você já está contando que você vai precisar superar. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se você faz uma boa preparação para concluir aquele seu evento, que seja ele qual for, no momento que você precisa tomar uma atitude para recuperar alguma coisa, que seja uma sola de sapato de tênis que tenha saído, se você estiver bem preparado, você passa por isso de uma forma que não te abala para continuar. Vou fazer uma analogia que a gente usa na nossa mentoria. A preparação é a montagem de uma caixa de ferramentas. Sem dúvida. Tá certo? Certo. A gente pega todas as situações, tudo que precisa, né? E vamos montando as ferramentas. Largada, fecha a caixa de ferramentas, bota na mochila, parte. Quando que dá a superação? Quando tem um acontecimento que não tem ferramenta ali prévia. na sua caixa, sim. Ok? Mas que então você consegue combinar alguma coisa. Pro resto que a gente desenvolveu ferramentas, não vai precisar de superação. Não vai ter superação. Exato. Não, na verdade, superação não é objeto da preparação. Não.
A superação é uma capacidade que você desenvolve na vida. Começa na cabeça, na mentalização, de transformar a adversidade em possibilidade. Se não, não tem. Se não, aconteceu isso. Não tem jeito. Senta, chora, espera o resgate te levar. Ou o carro vassoura. Certo? Certo. Vamos lá. O que a gente precisa para uma prova de longa distância? Autonomia na modalidade que você pratica. Isso que eu ia te perguntar agora. O que leva autonomia no sentido de você ser autônomo durante a prova, não depender de nada de ninguém, certo? Não. Ou autonomia física ok. para desempenhar aquele desafio proposto. O que eu vou te perguntar e se prepare é o seguinte: autonomia durante a prova. Não, calma. Beleza. Autonomia física. Ok. Você precisa ter autonomia física para desempenhar aquela proposta. Qual é a sua autonomia hoje de ciclismo? Você se garante que você vai sair e vai voltar. 200 km, um pouco mais talvez. Qualquer dia da semana você sai para pedalar 200 km e volta. Hoje eu te garanto. Essa é a sua autonomia. Sim. Ok? Ok. Hoje, se você for se inscrever para uma prova de ciclismo, como que você deveria proceder para escolher a distância? Basicamente o que eu tento, que está dentro da minha autonomia. Até 200 km. Ok? Sim. Quando que chega a hora de fazer o 300 km? Quando você elevou sua autonomia, trabalhou sua autonomia, aumentou sua autonomia. Porra, eu tenho uma autonomia de 300 km de bike. Agora, qualquer dia da semana eu corro 40 km. Aí você vai se inscrever para uma prova onde você tem autonomia. Ok? O que acontece com a gente? Não, olha ali, aquela prova lá. 100 km. Qual é a sua autonomia? 12. Vai dar o quê? Vai dar ruim. É pensar, posso fazer uma analogia com o carro? Por exemplo, o meu carro roda 500 km, eu não posso programar uma viagem sem abastecer, mas enfim, na situação eu não posso programar acima de 500 km. Ok? Com de combustível, é isso aí. É isso. No dia que o meu carro fizer mais que 500 km, sua autonomia é 500 km. Okay. Você tem que sair para fazer isso. Para fazer isso. É isso que seria o desejável. Tá. E como é que é dentro de uma prova dessa? Dentro de uma prova dessa, se você tem autonomia, é uma maravilha. É um encontro. Depois que você passa de 10, 15 quilômetros, você olha para um lado, você olha para o outro, você é nós, eu e você e eu. Eu e eu. E a sua voz interior. E é esse encontro. E para cada momento desse percurso, esse encontro varia. Eu costumo dizer que se o cara não está bem com ele, a ultramaratona vira um inferno. Eu tenho o caso, por exemplo, de casais que correm juntos e uma ultramaratona. E imagina, a DR... Sério? A DR não... Ou termina divorciado ou termina casado para sempre, né? É, verdade. Então tem essa parada. A ultramaratona é uma crise que se instala naquele dia da sua vida ali. Por que é uma crise? Porque é uma situação que você precisa enfrentar e precisa contornar, que é aquele percurso, aquela distância, aquela condição de terreno, aquela condição de clima. É uma crise que se instala, você precisa resolver. Como que resolve? Conclui. Passando. Sim. Então, não é um momento
essencialmente maravilhoso? É um momento de crise. Quando que vem um momento maravilhoso? Quando você conclui e vence a crise. É um momento maravilhoso. De fora disso, você vai alternando. Momentos bons, momentos ruins, momentos físicos bons e ruins, momentos emocionais bons e ruins, né? Momentos psicológicos bons e ruins. E é assim que essa crise se instala. Claro que nesse caminho você compartilha esse caminho com outras pessoas em crise. Correto? Correto. Nesses momentos é um fenômeno de autoajuda, onde os dois que estão ali na crise se juntam para vencer a crise. Se eventualmente você consegue aglutinar energias de pessoas diferentes, 2, 3, 4. Eu acho que você falou um negócio agora, porque você quebrou uma coisa na minha cabeça. Porque eu penso assim, estava pensando assim, terminar uma prova dessa já deve ser uma superação. Mas não. Você com esse negócio. Não, calma, respira. E aí o que eu tô pensando eu acho que você falou aí, você vencer a crise. Vencer a crise. Eu acho que não é a superação. A superação é aquele ponto em que você tem que tomar uma atitude inesperada. De uma situação inesperada. E vencer a crise é a sensação do final. Eu acho que é isso aí. Agora eu acho que na minha cabeça ficou absolutamente claro. Porque quando você chega no final, realmente você tem a sensação de que venceu e agora fica claro que você venceu uma crise, né? Você venceu um momento crítico de estresse. Que tudo você estressou. Que você se impôs. Sim. Não é uma coisa que acontece. Não, eu vou me impor, participar desse evento, tal e tal. Eu vou provocar essa crise em mim. Eu vou provocar essa crise. Esse nível de estresse para absurdo. Resolver. Porque na hora você não pensa. Cara, eu fiz várias ultramaratonas. Na hora que você faz a inscrição para a próxima, na hora que você larga, você não lembra, você não tá relacionando com outra. Você só olha para frente. Né? Você fica assim, cara, eu tenho esse negócio aqui para resolver. Você olha para frente, E você só vê as pessoas acabando, né? As coisas sumindo na sua frente. Você vai correndo, você larga com aquelas pessoas, de repente vai sumindo, de repente você vai olhando pro lado, é o que você falou. De repente você olha para um lado e pro outro e fala assim, uai, cadê todo mundo? Tô perdido, errei o caminho, fudeu, cara. E aí você fala, tá, e se me der uma cãibra, quem vai me ajudar? Aí você fala, porra, tem ninguém. É um evento que eu recomendaria para todos uma vez na vida fazer. Eu acho que vai ter uma boa DR com você mesmo, uma coisa, e você vai descobrir o quão forte você é, cara. Eu não recomendo ultramaratona para ninguém. Não. Porra, eu recomendo. Não, porque eu talvez eu tenha entrado na ultramaratona com um motivo equivocado, que foi fazer coisas que poucas pessoas faziam, que foi atingir distâncias que eu nunca tinha atingido. Mas eu não tinha o feedback, eu não tinha autonomia. E eu tive que correr demais atrás dessa autonomia. Entendeu? Não foi o movimento que eu penso hoje, que é você ir naturalmente gostando, se empurrando para frente e aumentando o seu campo de autonomia e fazendo as coisas, os eventos caberem, os desafios caberem na sua autonomia. Tá certo? Tanto que teve um momento que eu parei de fazer ultramaratona porque o significado estava errado. Eu estava no meio da prova e estava pensando em estar em outro lugar. Entendi. Entendeu? Eu estava ali pelo motivo errado. O meu motivo era estar em outro lugar. O meu motivo pessoal naquele dia, o que eu queria fazer, não era estar ali. Entendeu?
Mas você tá fazendo o que você gosta. Eu tô fazendo o que eu gosto pelo motivo errado, pelo menos naquela hora. Sim. Então, eu não... Assim, você tem que fazer outra coisa. Não, cara. Você é corrida? Goste da corrida. Descubra você na corrida. Descubra a corrida em você. Vai. Eu quero fazer uma... Ok, o que você consegue fazer? Vai lá. É bike que você gosta? Cara, primeiro, gosta da bicicleta. Segundo, gosta de estar na bicicleta em qualquer situação. Em qualquer situação, queira estar na sua bicicleta. Sim. Ganhe o mundo na sua bicicleta. Construir uma autonomia. Eu quero fazer um desafio. Cabe na tua autonomia? Por exemplo, você vai pro 2024, vai voltar lá pra Patagônia. Suas etapas precisam ter até 200 km diários. O que não pode ter. Porque 200 km lá... Até. Pois é. Sim, concordo. Sim. Como eu te falei de percurso no... Sim. Cada dia... Nesse dia aqui, a primeira vila com a última vila, a próxima vila tá a 205. Por extrapolar a minha autonomia. Aí é a hora das peças. É a hora de calcular. Ou você fica 2 dias descansando, né? Pra meia hora, vamos já acabar. Ou você fica descansando 2 dias para poder acumular descanso e aumentar a sua autonomia relativa ali. É isso. Mas basicamente que a gente consiga fazer as coisas que estão vindo na nossa autonomia. E a gente trabalha para aumentar a nossa autonomia. Porque eu gosto de correr, então eu vou aumentar a minha autonomia de corrida. De maneira responsável, de maneira saudável. Acompanhada. Com os recursos que eu... Então, que eu me preocupo muito mais em adquirir recursos do que executar performances, né? Isso aí... E essa vida é uma corrida, vai criando corpo. Então, é aquilo que a gente fala de pessoas experientes. A experiência de vida. Sim. Como você vai adquirir experiência de vida? Experiência, erro, acerto, resolução, tempo, repetição, tentativa, tempo, bagagem, lastro, né? A mesma coisa é pro esporte. É preciso ter lastro. Então, a ultramaratona não é pro adolescente. Eu ia falar, não é para amador, mas você usa um termo melhor. Não é para adolescente na modalidade. É para quem já está calejado. Né? Para quem está se preparando, correndo, já teve eventos na vida, já teve... Precisa ter vencido prova? Não. Mas precisa estar fazendo isso. É igual hoje o acesso à modalidade de corrida dá muito assim. A pessoa vê uma maratona na televisão e fala assim, quero correr uma maratona. A pessoa vê um programa que tem uma ultramaratona, vê um cara que fez uma ultramaratona, vê na mídia social uma ultramaratona. Fala assim, eu quero fazer uma ultramaratona. Mas que esse desejo entre lá na fila de conhecer a modalidade, maturar na modalidade, adquirir lastro na modalidade, autonomia na modalidade. E aí, quando chegar a hora inevitável, você não vai ter como segurar fazer uma maratona, porque você já vive. Já vive? Você só faz uma adequação ali. Você só vai escolher o dia da crise. Exatamente. Certo? Certo. Acho que ficou vários pontos aí para conversar. Mas eu gostei de uma palavra que você falou várias vezes. A gente já está finalizando, mas só para dizer o seguinte, que a ultramaratona vai ser o episódio mais curto. Conclua. Acho que você usou a palavra muitas vezes autonomia. Então acho que é o que fica para uma ultramaratona. Você tem que preparar a sua autonomia.
preparar cara. o seu tanque para uma ultramaratona. E isso, como eu vou resumir, conheça, goste, se empenhe, escolha esse esporte que você... Não, se você não gostar, você não consegue fazer não a meia maratona, cara. Pelo amor de Deus. Olha, não é isso que a gente vê, cara. Não é isso que a gente vê. Jura, cara? Eu juro. Eu vejo pessoas que Que eu vou te falar. estão cara. lá pela linha de chegada, pela medalha, pela camisa, e depois acabou. Não, cara. Então, o que você tira? Não conheceu, não gostou, não se apaixonou, não desenvolveu, não investiu tempo, não se transformou, mas foi lá e correu uma 10 milhas, garoto. Não, olha só. Eu tô falando assim, pensando aqui na prova aqui no estado dos randoneiros, né? Um abraço pros randoneiros. Cara, você subir para pedalar 200 km numa bicicleta, 200, 300, 400, 600, 1000, 1200, que seja, você vai pedalar 200 km numa bicicleta, não gostando daquilo ali, Vai fazer, não gostando. Me fala pra aí, pariu. dos caras que concluíram o último 300 km que você fez, quantos continuam pedalando? Semanalmente. Uma vez por semana. Nas últimas semanas desde a prova. Quantos? Alguns, todos não. Essa é a resolução da equação. Quando tá tudo direitinho, não é nada extraordinário você ir lá e fazer a sua outra maratona. No outro dia, segue vida normal. Agora, quando você encerra, tinha uma coisa, sabe? Tinha uma lacuna que não se preencheu e tinha uma coisa que inviabilizou a equação e não deu resolução. A conclusão da ultramaratona lá no dia, ela não é a resolução da equação. A resolução da equação é a continuidade. A vida é uma corrida. Sem dúvida nenhuma. Podemos fechar então? Podemos fechar. Com esse A Vida é uma Corrida? Qual é o número desse episódio? Sétimo. Sétimo episódio encerrado. Comunica com a gente. Assina aí o podcast na sua plataforma. Sugira temas. Discorde do que a gente está falando. Discorde. Proteste. Esperneie. Mas põe argumento. Mas bota lá pra gente poder Conversar. conversar. Tá bom? Um abraço. Um abraço.